Boa noite a todos os seguidores do podcast Verdade Viva Grupi. Meu nome é Fernando Júnior, estou aqui ao lado do pastor Alan Ferreira, onde estamos recebendo o presbítero Josué. Está passando ao pastor Alan para ele estar fazendo sua apresentação e iniciarmos a nossa entrevista. Boa noite a todos do podcast Verdade Viva Grupi. Um abraço para todos os nossos seguidores que estão nos acompanhando. Eu peço aí a todos que verem esse vídeo que possa estar dando like, compartilhando e se inscrevendo no canal e nos seguindo em todas as nossas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o presbítero Josué, onde logo mais ele vai estar se apresentando. E a gente queria saber também, assim, como que foi o presbítero Josué, logo após ele estar se apresentando, esse encontro que ele teve com a igreja, com Jesus. O senhor contar um pouco da história de vida do senhor. O senhor está com a oportunidade, presbítero. Amém, pastor Alan. Amém, diácono, servo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Josué, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Já mais ou menos 15 anos que eu congrego lá. E para mim é um motivo de alegria estar aqui junto com os irmãos e junto com vocês aqui para compartilhar um pouco, né, das coisas de Deus, né. Na realidade, no meu encontro com Jesus, eu tive com 17 anos, né. Eu sempre era da igreja, meu avô e minha avó eram pastores, né, da Igreja Assembleia de Deus, Missão do Brasil, e eu nasci num lar evangélico. Só que eu não tive um encontro com Jesus, né? Não nasci de novo, né? Tem muita gente que está na igreja, né? Ouvindo a palavra do Senhor e tal, e às vezes não teve esse encontro com Jesus. Eu era essa pessoa. E aí eu sempre falava para Deus, falava assim, pastor Lã, que o dia que eu fosse ser um crente, eu ia ser um crente de verdade. E eu estava sempre ali na igreja, né? Fazendo campanha, buscando a Deus, mas um pé na igreja e o outro no mundo. Estava em cima do muro, né? Como é ditado nosso que nós fala dos crentes, né? Em cima do muro. Mas o dia que eu tive esse encontro com Jesus, quando eu tinha 17 anos, esse encontro aí mudou totalmente a minha vida. Eu gostava muito de ir pra balada, pra forró. Naquele tempo era, inclusive, as bandas que tinham seculares, né? Era a banda Calypso, Companhia do Calypso. E a gente sempre gostava de ir para esses lugares aí pra dançar, ficar a noite inteira. Mas sempre quando eu chegava em casa, eu tinha um vazio no meu coração. Eu sentia uma tristeza e sentia ali uma solidão, uma angústia no coração. Eu, assim, no meu entendimento naquela época, eu pensava que se eu morresse daquele jeito ali, eu não iria para o céu. Porque a gente já tinha todo o conceito da palavra de Deus, já nasceu no berço evangélico, né? Conhecedor da palavra de Deus, mas estava ali fazendo coisas erradas. Aí numa noite, eu estava em casa, era mais ou menos umas 3:30 da manhã, mais ou menos. Cheguei da festa. E aí, lá na minha casa, lá, tinha como é que se diz? Lá tinha as nossas camas, tinha a cama do meu irmão do lado e a minha cama do outro, solteiro. E no meio ficava um guarda-roupa com um espelho. Aí meu irmão tinha ido para outra festa e não tinha chegado ainda. E aí eu cheguei da festa, olhei para aquele espelho, olhei para minha cara e eu fiquei ali triste, sentindo aquele vazio, aquela angústia, aquela coisa. E aí algo falou dentro do meu coração, falou assim: rapaz, mas você tá na festa, tá ali no meio dos amigos, e cadê a sua alegria? Cadê a sua paz? Cadê a sua tranquilidade? E eu sei que aquilo ali era o Espírito Santo, era Deus, era trabalhando para que eu pudesse encontrar com Jesus. Depois daquele momento ali, eu ajoelhei e falei para Deus, falei: Senhor, a partir de agora eu sou uma nova pessoa. Eu não vou ser mais o mesmo, eu vou ser um crente de verdade. E aí eu já tinha ouvido umas mensagens, lá, inclusive até do R.R. Soares, que era o Show da Fé, que passava na Band. E ele pregava muito sobre versículo bíblico, passagens da Bíblia e tal. E eu ficava ouvindo sempre ele ali, eu gostava de ouvir. E aí, quando foi 6 horas da manhã,
O meu avô era vivo nessa época, o pastor Sebastião, que era o presidente lá da Igreja Assembleia de Missão do Brasil. Ele tinha um programa radiofônico às 5h30 da manhã, não sei se vocês lembram desse programa. Deus deu uma revelação para ele, que era para ele pregar o evangelho. Ele colocou uma corneta, com 4 cornetas em cima da igreja. E 5h30 da manhã ele acordava e pregava o evangelho. Aí quando foi 6 horas, ele estava até inclusive falando, né? Pregando e tal. Aí eu cheguei lá e falei, vô, eu quero aceitar Jesus. Aí ele falou assim pra mim, até ri na hora, mas ele, uai meu filho, mas tu não já aceitou Jesus? O que tu quer fazer de aceitar Jesus de novo? Aí ele falou assim, não, agora tu tem que aceitar, agora eu quero aceitar de verdade, vô. Ele falou, então ajoelha aqui que eu vou te batizar de óleo aqui. Ele até brincou. Aí ele pegou o óleo da unção, colocou na minha cabeça. E naquele dia ali, dia 12 de outubro de 2006, eu nasci de novo. Eu tive um encontro com Jesus. Naquele momento ali, de joelho, eu senti que os meus pecados tinham sido perdoados. A dimensão de pensamento, de tudo, tinha sido mudada naquele momento ali. E aí foi um encontro pessoal com Jesus. Naquele momento também, já recebi o batismo com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas, né? Nós somos pentecostal. E poder de Deus, a presença de Deus, irmão, não tem palavra para dizer do novo nascimento, é uma coisa maravilhosa. E naquele dia, a partir daquele dia, eu tive esse encontro com o Senhor Jesus. Presbítero, o senhor falou acerca de fé. O senhor acha que então essa transformação que o senhor teve em 18 anos foi através da fé? Sim. Foi através da fé? Sim, a fé. A fé. Porque na realidade a fé, para você crer em Jesus Cristo, você precisa ter a fé no invisível. Porque o Deus que a gente serve, Jesus Cristo, ele não é uma coisa palpável, né? É uma coisa invisível. E você tem que crer. Crer no que você não vê. Que você não vê. Entendi. E esse crer, a Bíblia fala que é pela palavra, né? Você ouve a palavra de Deus. Seja por um panfleto, seja ele pelo uma pregação, ou um ensino, ou um louvor, ou alguém conversando mesmo, né? Que nós estamos aqui. E aí vai nascendo essa fé, vai brotando essa fé no coração. Em presbítero, o senhor falou algo aí que chamou a minha atenção, que o senhor tinha essa convicção que se morresse daquela forma, não iria para um bom lugar, né? E é algo que a gente sabe que a maioria do povo em si, a maioria pensa, não, eu vou morrer e eu tô salvo, né? As pessoas falam, não, eu tenho um coração bom, né? As pessoas não se preocupam assim, em se arrepender, confessar seus pecados, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pensa, não, morreu, foi pro céu, né? E quando o senhor falou aí, eu falei, ó, o presbítero mesmo no mundo, né? Ele tinha a convicção, se eu morrer dessa forma, eu não vou pro céu. E o senhor acredita que é algo que eu não tinha essa mesma convicção que o senhor quando eu não tinha confessado Jesus como meu Salvador? Eu também nem acreditava, mas depois eu fui convencido ali pelo Espírito Santo, né? Crendo ali em Jesus como meu Salvador, mas eu não tinha essa convicção. Isso aí é muito bom, essa parte aí, que o senhor já tinha aquele temor, né? O temor. Porque na realidade todos que estão na igreja, né? Que são filhos de pastores, de obreiros e de avós que levam para a igreja e tal, o Espírito Santo, mesmo a pessoa não nascendo de novo, o Espírito Santo, através da palavra, através da oração, como diz Paulo, a criatura ela é santificada, ou seja, o temor do Senhor está sobre a vida dessas pessoas. E aí quando você pratica o pecado, devido você estar ouvindo aquela palavra ali, e ter nascido e ouvido e louvado e tal, fica com mais temor, né? Talvez isso, pastor Alan, que eu não sei se a vida do senhor era evangélica antes, a mãe, o pai, ou foi depois, eu não sei, na infância. No caso, minha mãe era evangélica e meu irmão. Meu irmão, mas aí na infância, do decorrer da infância, o senhor ia para a igreja e tal? Não, nunca tive contato com a igreja, não. Talvez seja isso também, porque a minha infância inteira era na igreja, entendeu? Na realidade, como eu falei, o meu avô, ele era muito assim, firme nessa questão. Na hora do culto, ele pegava nós, levava para a igreja, desligava a televisão e levava para a igreja, porque eu era criado com ele, e minha mãe ali, tudo junto ali na mesma casa ali.
E do lado da igreja ficava. E a gente ia. Eu creio que talvez seja isso que muitos também que estão hoje afastados, né, do caminho do Senhor, eles têm esse temor, eles sabem, eles sentem, porque não tem como. O Espírito Santo, a palavra de Deus, para quem viveu e teve esse encontro com Ele, ou vivenciou ali desde a infância, sendo orado, ouvido a palavra do Senhor, ele tem esse temor. Ele vai criando, né? Vai esse temor do Senhor. Né? Presbítero, aproveitando essa deixa que nós falamos sobre experimentar, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para esses jovens que estão afastados ou que ainda não conhecem o Senhor. Eu queria que o senhor deixasse um conselho, uma deixa para o senhor deixar para esses jovens. Amém. O que eu tenho para falar para os que estão afastados é dizer como a Bíblia diz, né? O Senhor Jesus, quando ele narrou aquela parábola do jovem, né? Que estava ali querendo receber a sua quantia do seu dinheiro com seu pai. Chegou nele e falou: ó, pai, me dê a parte da herança aí, porque eu quero curtir a vida. Eu quero sair daqui, eu não quero ficar nessa fazenda aqui não. E por muito insistir, diz Jesus que o pai acabou cedendo, né, o dinheiro para ele, né? E ele pegou o dinheiro e foi gastar com noitada, com festa, com os amigos. E chegou um ponto que ele gastou o dinheiro inteiro, gastou o dinheiro todo. E aí a Bíblia diz que ele começou a padecer, né? Padecer necessidade básica, né? Fome, não tinha mais lugar para morar, para viver. E aí ele diz a Bíblia que ele avistou lá uns porcos comendo, né? E ele desejou comer as bolotas que eram jogadas, né? Bolotas, segundo a historicidade bíblica, nada mais, nada é do que lavagem, né? Ele desejou comer aquelas lavagens que se joga para porco, porque ele estava com muita fome. E aí ele foi e caiu em si. Ele foi e falou: rapaz, na casa do meu pai lá, até os trabalhadores mais pobres, os que ganham menos, eles comem melhor do que eu estou comendo aqui. Eu vou voltar para lá. O meu conselho é que volte para os caminhos do Senhor. Volte. Aí você fala assim: ah, não, mas eu não tenho força. Mas o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar ânimo, vai te dar coragem para que você volte para os caminhos do Senhor. Ele está de braços abertos. Ele está que nem aquele pai lá. Na hora que o pai olhou para o filho, ele não pensou duas vezes. Ele pegou o anel de autoridade, deu para ele. Pegou as alparcas, as chinelas, deu para ele. E falou assim: olha, mate o melhor cordeiro, a melhor comida que tiver, coloca na mesa, porque o meu filho estava morto e hoje reviveu. Então Jesus, ele naquela parábola ali, ele simboliza para quem está afastado dos caminhos do Senhor, que o Senhor Jesus está de braços abertos, esperando ele na porta. E você vem que Jesus está te esperando. E enquanto é tempo, né? Também, enquanto né? é tempo, de verdade, que tem hora que a gente pensa assim: ah, não, nós vamos ter a juventude inteira, né? E quando eu tiver mais velhinho, alguns falam, né? Aí eu vou para Jesus, né? Mas tem muita gente que não tem esse tempo, né? Não tem. É verdade. Presbítero, assim, tem uma obra que o senhor faz, a qual eu acho ela uma obra muito linda, que é essa obra missionária, né? A obra missionária. E eu conheço o senhor já tem um tempo, o senhor já fez aí o evangelismo nas ruas, né? E também faz agora, atualmente, o evangelismo na casa de prisão, né? Sim. Tem muita diferença, assim, do evangelismo, na opinião do senhor, aquele da rua pro da casa de prisão? Sim, tem, pastor. Tem diferença, sim. Porque o evangelismo na rua, na realidade, ele é mais rápido, né? Ele não é aquele evangelismo que pode ser demorado, né? E na rua você tem que saber o jeito que você vai falar, os locais, né? Que você vai ficar ali com aquela caixa de som. Inclusive o senhor participou, né, com nós, projeto Pequeno Rebanho. E no tempo da Covid, né? Foi até no tempo da Covid, 2021, 2022, né? Foi. E a diferença é que os locais, você tem que escolher uns locais assim meio estratégicos. E tem muita gente que às vezes não quer, né? A caixa perto de você, a caixa de som. Às vezes a pessoa zanga e tal. E pregar na prisão, assim, por um lado, é até melhor, porque lá é tudo fechado, né?
E na prisão a pregação é diferente. Por que ela é diferente? Porque na prisão nós estamos num lugar onde as pessoas estão necessitadas. Elas estão ali carentes. Foi desprezada talvez pelo pai, pela mãe, devido ao crime que cometeu. Desprezado pela sociedade, desprezado por pessoas que trabalham ali junto. E o coração da pessoa talvez está bem magoado, né? E às vezes quando a gente prega assim nas ruas, tem pessoas que estão vivendo a vida para eles, né? A vida bem. A vida financeira, abastada e tal, às vezes não dá nem crédito. E na prisão não, na prisão a pessoa ali está necessitada, ela está precisando de Deus, o único meio dela é Deus. O único jeito dela é Deus. Porque não tem outra saída. Então há essa diferença aí. E assim, dentro da prisão, né? A maioria dos pregadores, né? Muitos poderiam desejar os grandes altares, né? E os grandes congressos, né? E a gente vê que é uma parcela de pregadores, presbíteros, missionários e pastores bem pouca que vai nesse lugar, né? Sim, sim. E assim, o senhor ali naquele lugar, eu queria que o senhor relatasse assim, as experiências que o senhor já teve ali e o que o senhor mais aprendeu naquele lugar. Interessante que ali no lugar onde a gente evangeliza, inclusive nós no ano de 2011, 2012, nós ia para o presídio, né? Aí nós evangelizava o presídio do Cariri aqui, do Tocantins aqui, estado do Tocantins, e agora nós estamos na casa lá. Aqui na casa, aqui na cadeia de Gurupi, ali nós teve assim muitas experiências com Deus. Porque parece que, como dizia um pregador conhecido, amigo meu, ele falava assim, ele dizia assim que Jesus muitas vezes não opera milagres no meio do povo dele, porque as pessoas que necessitam do milagre não estão ali. E lá na casa de provisão, ali da cadeia de Gurupi, da CPP, é diferente, porque lá as pessoas estão necessitadas. Então o milagre lá é muito maior. E assim, uma das coisas que eu acho mais interessante ali que Deus opera é inspirar a gente com espírito de profecia. Porque muitas vezes eu mesmo sou pregador, o senhor é pregador, os irmãos aqui são pregadores da palavra. A gente sabe que eu mesmo, por mim mesmo, eu tenho o dom de profecia. Só que quando eu prego nas igrejas, eu não tenho muita profecia. Mas quando eu chego na casa de prisão, como a necessidade lá é grande, parece que o Espírito Santo ele tem essa necessidade de me usar na profecia para falar as questões espirituais. Tem um mover maior. O mover maior, porque a necessidade é maior. E parece assim que existe ali uma fé maior, né? Parece que todo mundo ali focado para ter aquela resposta, né? Aquela resposta de Deus falar com eles, de Deus manifestar com eles. E o interessante, irmãos, pastores, que quando a gente está ali naquele local, o Espírito Santo ele tem total liberdade. Às vezes na igreja em si, quando a gente vai pregar, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala. E até mesmo quando o Espírito Santo vai falar para a gente entregar alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado do jeito que fala. Porque o pastor, o presidente ou quem estiver ali no momento, ele pode muito bem ali te parar. Ou pode pegar um microfone e mandar, e o culto acaba. Agora lá na casa de prisão não. Lá o Espírito Santo tem total liberdade de falar o que ele quiser. Lá não é amordaçado a palavra de Deus, a profecia de Deus. Presbítero, o senhor falou até sobre a igreja, né? Na questão da obra missionária. Uhum. Lá quando é feita essa obra missionária, cada irmão é de uma igreja. Sim. Não são todos de uma mesma igreja. Cada uma E a igreja contribui com o senhor em alguma coisa para essa obra missionária? Não, contribui não. Quando eu falo em contribuir, assim, na questão de bíblias, ou até na parte financeira, talvez? Não. Rapaz, isso é uma questão até, assim, eu ri porque é uma coisa que parece que é para rir, né? Hoje, nós temos, vamos supor, aqui de denominação evangélica, tirando as católicas aqui do Gurupi, que eu tenho conhecimento, somos mais de 69 igrejas aqui evangélicas no Gurupi.
69 templos de igreja evangélica. Esses que eu falo, os templos que são mais ou menos já bem estruturados, fora os outros pequenos que tem por aí, né? E dentro do Gurupi aqui, o pastor mesmo sabe muito bem o projeto Pequeno Rebanho, ficou mais ou menos quase 2 anos. Nós pedia bíblias, pedia contribuição financeira, mas ninguém se manifestou, nenhum pastor, nenhum obreiro se manifestou financeiramente. Inclusive nós fazíamos o quê? Vaquinha. Fazia vaquinha no grupo, nós, os obreiros, junto com o pastor Alain, os outros obreiros, fazia vaquinha para poder pegar a cesta básica e ir levar no industrial, nos setores aqui carentes aqui da cidade. Mas financeiramente, eu quero aqui abrir aqui um parênteses aqui na nossa conversa em relação a isso, porque na realidade, no nosso Brasil aqui, a maioria dos pastores e presidentes, eles não estão interessados em ajudar nesta obra. Por quê? Porque essa obra não rende dinheiro. Não tem oferta, não tem dízimo, não tem arrecadação de galinhada, não tem arrecadação de espetinho, não tem arrecadação de nada. Ali você vai por amor. Você faz por amor e você pega o seu dinheiro por amor também. Então eles não estão interessados nisso, porque não tem retorno financeiro para eles. Mas eles esquecem das palavras do nosso Senhor, né? Que ele diz: estive na cadeia e na prisão, não foste me ver. Estava no hospital, não me visitaste. Estava doente, não foste me ver, né? Estava com fome, não me deste comer. Estava com frio e não me vestiste. Aí Jesus ele fala assim: mas Senhor, quando é que nós te vimos desse modo? Aí Jesus fala: olha, quando você fizer um destes pequeninos, fizeste a mim. Ou seja, pequeninos aqui que Jesus está falando são pessoas que não tem ninguém por elas. São pessoas pobres, pessoas carentes. Então a igreja atual de hoje do Brasil, a maioria, não todos, mas graças a Deus que não é todo mundo, mas a boa parte só querem, pastor Alain, diácono, servo de Deus, investir em pessoas da classe média e pessoas da classe rica. Isso para mim é uma tristeza em dizer isso, porque o evangelho de Jesus não é isso. Como dizia Billy Graham, o evangelho de Jesus é para todos. E aí eles estão muito focados na classe média e na classe rica, e esquecendo das palavras de João Batista, quando perguntou para Jesus. A primeira coisa que João Batista pergunta, quando ele envia os discípulos, João está preso, e ele pergunta para Jesus. Olha, pergunta para ele lá e fala assim: e ele está pregando os evangelhos para os pobres? A preocupação de João Batista com o reino de Jesus Cristo é que ele pudesse pregar o evangelho para os pobres. Por que João Batista ele se preocupou com isso? Porque, irmão, pregar evangelho para rico e da classe média é muito fácil, porque eles vão te retribuir. Eles são bondosos, são pessoas que contribuem, que ajudam. Agora, pregar evangelho para pobre, que não pode te dar nada, irmão, era a preocupação de João Batista. Aí Jesus aí fala: olha, fala para João que o evangelho é pregado para os pobres. Ele coloca isso. Em primeiro lugar, o evangelho é pregado para os pobres. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, e o reino de Deus é anunciado aos pobres. Então essa é a preocupação. Então a igreja atual ela tem que olhar muito para esse lado, porque é lá na pobreza que a nata da sociedade faz a transformação da sociedade. É lá na pobreza. É verdade. Em toda a história do evangelho. Se a gente for ver assim, não que não tenha, mas se a gente for pegar e fazer um mapa, vamos dizer assim, um mapa das igrejas, dificilmente vão querer plantar uma igreja num lugar onde não vai ter renda. Não vai ter renda financeira. Eu acredito que também isso deva ser um dos motivos de ter poucas pessoas pregando nas prisões, nos becos, nas vielas, né? Nas favelas. São poucos, né? São poucos que realmente fazem e deveriam olhar mais para essa área, né? E eu acredito que refletiria, né? Até nesse aumento da criminalidade, né? Que tem aumentado. Com certeza. Por quê? O diabo faz o quê na nossa sociedade aqui do Brasil? Como o pastor Alan falou aqui, o diabo, ele atua na área das pessoas que são pobres, porque elas não têm rendimento, não tem nada, fala: não, então vou pro crime. Vai, vou roubar.
Aí o que acontece? O evangelho não está ali para ajudar, o suporte da igreja não tem para poder ajudar financeiramente com contribuição de roupas, comida. Pessoas bem menos esclarecidas. Bem menos esclarecidas. Sem oportunidade. Sem oportunidade. Vai fazer o quê, irmão? Um exemplo, se nós não tivéssemos Jesus Cristo e tivesse na situação deles, talvez nós faríamos o pior. E é por isso que Paulo, ele manda e fala assim, ó, pregue o evangelho, Timóteo, tempo e fora de tempo. Porque Paulo estava falando isso. Porque, amados irmãos, é necessário o evangelho de Deus ser pregado para os pobres. Porque ele é para todos o evangelho. E quando a igreja foca somente nos ricos e na classe média e os pobres desprezados, a sociedade perece. Você não tem mais, como dizer, você não tem mais, vamos supor, não tem mais, a sociedade ela não tem, como se fala, proteção. Você está ali comendo uma pizza ali no lugar, chega o cara com a arma ou com a faca, fala assim, ó, passa o celular, senão eu te meto a faca. Mas se aquele cara lá que fez isso aí, ele tivesse ouvido a palavra de Deus, tivesse ido para a escola dominical, tivesse ido, alguns aí tem face a face, né? A igreja IB mesmo tem face a face, tivesse ido para um encontro com Deus, tem outras igrejas que é encontro com Deus, outros é retiro, outros é vigílias, né? A nossa mais é vigílias e tal. Tivesse ido para isso aí, talvez ele não estaria lá. Mas como a igreja está preocupada só com essa classe da nata e esquece do de baixo, aí, meu irmão, acontece isso. Não surge a oportunidade. Aí não surge a oportunidade. Entendi. Presbítero, a gente falando sobre trabalho missionário, sobre obra missionária, sobre ajuda. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre um tema. Eu, pesquisando, olhando, o senhor trabalhou não, esteve presente naquela arrecadação ali no CTG. Sim. Para aquela obra missionária que mandaram alimentos para o Rio Grande do Sul. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquela missão, porque não vou dizer que foi um trabalho que ali não teve retorno financeiro a ninguém. Foi uma missão e uma ajuda. Sim, sim. E lá no Rio Grande do Sul, igual a gente falou lá, quem estava precisando não era só os menos favorecidos. Lá estava precisando todo mundo. O que mandasse era bem-vindo, né? Com certeza. Eu queria que o senhor falasse um pouco como que foi aquele trabalho. Rapaz, ali foi um trabalho maravilhoso. Nós passou ali quase 3 meses. É engraçado, eu fiquei assistindo os vídeos em casa das tragédias, né? No dia que eu comecei a ficar assistindo os vídeos, no dia da tragédia mesmo, me mandaram o vídeo e tal, que todo mundo ficou chocado, né? E aí eu falei pra Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Pai, meu Deus, me dá uma direção, o que eu vou fazer pra ajudar esse povo? Aí eu fiquei ali encucado, e quando pensar que não, eu vejo um povo se reunindo lá no CTG, eu nem conhecia, inclusive a Jaqueline Balestra, que nós tinha falado que talvez ela ia aparecer aqui, né, no podcast. E aí no CTG lá estava tendo uma movimentação, aí eu fiquei sabendo que lá estava querendo juntar coisas para poder levar para o Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei lá, cheguei de calça normal lá e entrei no meio da multidão lá para ajudar lá. Eu comecei a pegar um saco de arroz e comecei a dar, e o cara falou, meu filho, vai ali buscar aquelas águas lá. Aí eu falei, aí você tá que faz dia? Eu falei, não, cheguei agora. Eu cheguei agora. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Eu, não, então tá bom, meu filho, vai lá pegar aquelas águas lá. E nós pegamos os fados. Ficamos lá, irmão. A gente chegava lá às vezes 8 horas da manhã e eu tinha que trabalhar, né? Tinha que abrir a lojinha minha que eu tenho de conserto de eletrodoméstico e peças, mesmo. Eu fechava a loja e ia pra lá. Aí às vezes nós ficávamos lá até 9h30, 10 horas, né? E, rapaz, foi muito bom, muito gratificante. Nós lá conheci muitas pessoas de Deus ali, pessoas também que não fazem parte da mesma fé que eu sigo, né, que é o Evangelho, mas que tem um coração grande. Se juntaram ali. Se juntaram. Ali foi uma coisa maravilhosa. Eu mesmo queria que a Jaqueline estivesse aqui para poder falar, né? Porque uma das coisas que ela disse para nós lá é que quando ela iniciou esse projeto de arrecadação de roupa, alimento, higiene pessoal, essas coisas, ela disse que estava na casa dela e o Espírito Santo tocou no coração dela e falou, olha, chama as pessoas para contribuir, para ajudar nessa obra, e vai lá no CTG, conversa com o povo lá,
para poder ser lá o ponto de arrecadação principal. E ela foi junto para poder arrecadar lá. Ela disse para mim que pensava que ia conseguir só uma caminhonetezinha, uma D20 mais ou menos, assim e tal, uma S10, cheia de alimento, de roupa. Pela glória de Deus, foi 8 carretas cheias, cheia de roupas, fraldas, calçados, feminino, masculino, infantil, adulto, roupa de frio, que lá tava, naquela época estava muito frio, gente, estava morrendo de hipotermia lá, frio terrível, extremo, muita coisa mesmo foi arrecadada. E nós ficava lá, pastor Alan, um sol quente, mas era quente. O namorado da Jaqueline, que é o Gustavo, gente boa demais, rapaz. Um abraço para você, Gustavo, estiver assistindo aí. Você e a Jaqueline, um abraço para vocês. Eles trabalharam ali arduamente, eles juntamente com a Paula, o Zeca, a Laís, eu não lembro dos Natália, muitos nomes aqui para citar de pessoas que estavam trabalhando secularmente, né, para poder ganhar o seu pão, e às vezes fechava a loja, às vezes não atendia nem cliente para poder estar lá ajudando, né. Aí, irmãos, é que a gente vê aonde está o coração do homem, né, que eu não sou rico, eu sou pobre, eu não sou rico, mas lá no meio da necessidade, o rico e o pobre, diz a Bíblia, ambos fez o Senhor, estavam ali unidos, em um só propósito, ajudar o necessitado. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. E isso foi gratificante. Para ajudar o necessitado, o pobre, o que está precisando mesmo ali, no momento, se eu puder, eu vou lá e coloco a minha mão, amasso e vou mesmo. Não faço questão de... Aí teve um momento ali, que nem o senhor falou, ali tinha várias pessoas que não professavam ali a mesma fé, né? E naquele ambiente ali, eu percebi ali, vi até um vídeo, e o senhor chamou eles para orar também? Sim. Como é que foi lá essa hora da... Rapaz, e lá era assim, era tudo na muvuca. Tipo, exemplo, o Espírito Santo tocava no coração, vamos orar ali e tal, e a gente ia e orava. E ali nesse dia, acho que foi a primeira carreta que nós foi enviar para lá, pro sul, né? E aí, nós estávamos indo reunir assim, e do nada eu senti do coração, vamos orar por esse motorista aí. Aí eu chamei as pessoas tudinho ali, coloquei ele no meio, abençoei ele, orei, repreendi os espíritos malignos, né, que atuam ali no estado ali para impedir de entrar, que ali estava uma confusão. A prefeitura de lá, do Rio Grande do Sul, das cidades, não queria deixar os alimentos ser entregues para as pessoas. O próprio município, já pensou uma coisa dessa? O estado também não queria deixar entrar os alimentos, tinha que fazer inscrição e tal. Então ali estava tendo uma guerra espiritual ali também sendo travada. E aí eu peguei, coloquei a mão na cabeça do nosso motorista, impulsionei a mão e orei juntamente com os irmãos. Inclusive apareceu até no grupo Memes também. Acho que foi o grupo Memes foi o que mais teve curtida, foi mais de 9.000 curtidas que teve. Eu acho que das postações que o grupo Memes fez, eu acho que talvez devido à necessidade também, né, do momento, né. Foi o vídeo que mais deu curtidas, foi o do grupo Memes, foi dessa atuação aí do povo do CTG. Foi muito bom. Verdade, é muito bom a gente ver e é gratificante de estar lá também, né? Com certeza. Participando dessa obra ali. Ajudando. E todos em um só propósito. Eu assisti um podcast que a Jaqueline estava e eu vi ela falando ali que teve bastante pessoas que ajudou e teve alguns que não ajudaram também, que poderiam ter ajudado. E algo que me chamou a atenção nesse podcast que eu vi ela falando foi que ela ali ficou impressionada com as pessoas que tinham poucas condições e estavam indo, levando de sacolinha, e teve muitas pessoas assim, né? Muitas pessoas, moço, a gente chegava de bicicleta, senhorzinho, senhorinha a pé, outros de moto velha, moto boa, nova, outros de carrinho velho, outros de carro novo. Então, assim, o povo se uniu, assim, de uma forma maravilhosa ali, foi uma coisa maravilhosa. Interessante o senhor relatar sobre isso desse podcast aí, da questão
das pessoas que podem e não fazem, né? Apareceu muita gente lá, que eu não vou citar nomes aqui devido à ética, que só foram lá para tirar foto. Dizer, eu estou aqui no CTG e tal. Aí, inclusive, até nós, nas rodas, nós conversávamos, né? E falava, rapaz, mas eu estou aqui desde o primeiro dia. Aquele Ciclano e Beltrano ali. O presbítero citou o nome de uma pessoa aí, que é o Zeca. Você citou o nome dela? Sim. O Zeca, ele é um cara de um coração gigantesco. Sim, Sou amigo do Zeca há muitos anos. Eu creio que ele vai assistir esse vídeo também. Mandar um abraço pro Zeca. Ele tem uma ocupação muito grande, é o proprietário da SOS Diesel. Sim, sim. E eu vi ele empenhado naquilo ali, junto com todo mundo. Falei, foi. Rapaz, o cara ter aquela posição ali, ele é um cara muito guerreiro, Zeca. Sim, sim. Ele merece, sabe? Ele é merecedor de tudo que tem acontecido na vida dele. Que ele, por mais que ele não, igual o irmão falou, não compartilhe da mesma fé, mas ele é um cara bem... Com certeza. Diferenciado. O Zeca, ele ajudou demais ali. Um braço direito também, né, pra Jaqueline ali, foi o Zeca. A Luziana também, que é a esposa do Zeca, muito gente boa, muito legal. Um abraço pro Zeca aí, pra Luziana, se estiver assistindo isso aqui, a esposa dele. Foi um braço forte. O Zeca, ele era indo pra empresa e indo pro CTG, era indo pra empresa se dividia, se dividia para poder estar ajudando lá. Moço, se falar que as pessoas que deram o braço direito e o braço esquerdo e a perna esquerda e a perna direita, assim, eu não tenho nem palavras para dizer, que é muita gente, assim, mas o Zeca foi um dos braços ali, umas colunas poderosas que ajudou ali naquela obra ali, para ajudar os irmãos do Sul, né, na CTG lá. Presbítero, só para nós fechar a questão do batismo. O senhor foi batizado pelo avô do senhor ou foi já em outra igreja? Pelo meu avô. Foi pelo avô do senhor, né? Sim, sim. Esse aí foi bom, né? Foi. O meu avô, ele, na realidade, o meu avô, quando dava 12 anos de idade, os netos dele, tudo tinha que ser batizado. Mesmo se não queresse. Fala que é a idade que já tem o entendimento. Entendimento. Né? Então, com 12 anos, ele pegava a galera todinha, a netada que ficava com ele, que a maioria morava com ele, e ia pra antiga Água Franca. Não sei se vocês lembram, até hoje tem, né? Água Franca, né? Ia pra lá, pra correnteza lá, e é engraçado que o batismo dele era diferente. Em vez dele impulsionar e levantar, não, ele deixava nós 30 segundos afogados. Pra ficar gravado, né? Pra ficar gravado. Não vai esquecer, não. Aí batizava nós, mas foi com 12 anos que eu batizei. Aí depois não tive mais batismo nas outras igrejas, porque a Bíblia diz que é um só batismo, né? Mas em 2006 só teve um renovo. Não, no 2006 é que eu fui salvo. É porque muita gente, como eu falei, está na igreja, mas não está em Cristo às vezes. Tá? Por isso que aí você fala assim, que crente é esse que está aqui agora e está bem aqui no meio aqui do forró bodó e tal, e está agora na igreja. É porque às vezes essa pessoa ela não teve esse encontro ainda com Jesus, ainda não nasceu de novo, tá que nem Nicodemos. Conhece a religião, sabe de tudo da religião, mas não tem um novo nascimento, é necessário nascer de novo. O pastor Juarez Tavares, não sei se vocês conhecem ele, um moreno que prega mesmo, firme. Ele fala que esses aí são os simpatizantes. Ele simpatizou ali, ele tá por ali, né? A gente sabe, né? Aquele ali tá ali. O Espírito Santo convencer ele vem. Mas ele tá ali, ele gosta da música, ele gosta da pregação, ele gosta da oração, né? E ele tá por ali, é o simpatizante. O simpatizante, é a multidão. E a gente ora às vezes pra Deus convencer ele, né, que ele tem que se arrepender. É mais do que sentar numa cadeira, é mais do que ouvir uma pregação, escutar uma pregação ou um louvor, né? É mais do que estar numa posição eclesiástica, né? Porque você pode talvez ter sido um filho do pastor, aí cresceu, hoje é pastor, e mesmo assim não ter nascido de novo, né? Ó, Nicodemos. Nicodemos era um cara estudioso, um cara que você falasse, rapaz, esse cara aí é um presidente, é um pastor, um magnífico, de palavras sábias, edificante e tal. E Jesus chegou nele e falou, pai, tu não nasceu de novo ainda. E ele nem entendeu, ele falou, como é que eu vou voltar de novo pro ventre da minha mãe? Ela vai ficar grávida de novo? Como é que vai fazer? Doutor da lei, né? E era doutor da lei, conhecia, mas não era nascido de novo. Como Paulo também, que outrora era Saulo,
teve um encontro a caminho de Damasco, não tinha nascido de novo ainda. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, nasceu de novo. Então, o nascer de novo, como dizia John Wesley, ele é o mais importante na vida cristã do Evangelho. Eu tenho uma palavra aqui para você: se você ainda não nasceu de novo, você ore a Deus e peça: Senhor Jesus, entre no meu coração de verdade. Porque o nascimento, pastor e diácono, o nascimento de novo, ele dá uma nova dimensão em relação ao que é o reino de Deus. Ele te faz você não fazer mais coisas que você pensava que aquilo ali não era nada. Você não faz. Por quê? Porque você nasceu de novo. Inclusive mesmo, ó, vamos supor aqui, músicas seculares com músicas de letras profanas. Isso para mim, eu no tempo que eu estava na igreja, mas ouvi essas músicas, inclusive eu até falei, né, antes dos 17 anos, antes de converter, de nascer de novo, para mim era normal ir para um comício. Antigamente era comício que tinha, né? Os prefeitos vinham, quem tivesse trazido a banda melhor ganhava. Era um showmício. Era um showmício. Então, inclusive, parece que depois o STF foi proibiu, agora acho que voltou de novo. Não voltou de novo não, aí proibiu. Mas aí trazia as bandas famosas, Calypso, Companhia do Calypso, era aquela Tropicália, essas bandas seculares. E aí a gente ia para esse lugar. E para mim era normal. E olha que eu estava na igreja, só que eu não tinha nascido de novo. Aí depois que você nasce de novo, você tem um encontro com Jesus, aí você vai observar as letras, você vai observar o ambiente que você estava, entendeu? Um ambiente propício ao quê? À fornicação, ao adultério, ao tiro, à facada, entendeu? Então assim, depois que você nasce de novo, a dimensão muda da sua vida. Por isso que entra no reino do céu, que é nascido, e ver o reino de Deus, disse Jesus. Novo nascimento. Presbítero, assim, nessa caminhada do senhor do Evangelho, qual um milagre que o senhor pode estar contando para nós e para os nossos seguidores do podcast, assim, que o senhor olhou e falou: esse aqui foi um milagre de Deus? Rapaz, tem uns um pouquinho. Porque eu tenho já, pela graça de Deus, desde 2006, né? Vai fazer 19 anos que eu tô com Cristo. Mas eu vou contar um aqui que esse é até engraçado, eu vou até usar palavras com inteligência aqui, sabedoria, para não criticar ninguém, né? Nós tínhamos um trabalho de evangelismo às madrugadas, lá no Setor Medeiros. E lá no Setor Medeiros tinha uma casa lá que eles eram da religião afrodescendente africano, né? Afro-africano, né? E nesse tempo eu não tinha muito conhecimento dessa religião e tal. E lá eles tinham muito carro, ficava na porta lá. Naquele tempo lá, os carros que era Export, eram os carros do momento daquela época, né? E aí, caminhonete também, tinha muito caminhonete. E aí eu pegava, tava uma bicicletinha velha, pneu velho todo careca. Aí nós ia pra lá. Aí nesse dia eu fui sozinho. E aí eu já ia pra lá, pra essa casa, que nós estávamos evangelizando essa casa, que o povo lá, eles estavam vendo vultos, né? Tava tendo possessões espirituais, que hoje nós sabemos que é possessão demoníaca, né? E aí tá bom. E nós chegamos, antes de eu ir pra casa, tinha que passar por essa casa da religião afro lá. Aí tá bom, aí eu sempre levantava a minha mão, pastor, sempre levantava a minha mão e falava assim: ô Senhor, que se tiver alguma entidade que for demônio aí, no nome de Jesus, não desça nesse lugar aí não. Eu passei mais ou menos umas 3 vezes levantando a mão assim, quando eu ia pra lá. Aí na 4ª vez que eu ia descendo de bicicleta, eu observei que não tinha mais Export, não tinha mais caminhonete, não tinha mais nada naquele local. Aí eu falei: meu Deus, o que aconteceu aqui mesmo? Quando de repente um povo com um pedaço de pau, facão, faca, me cerca por baixo assim a bicicleta, e o outro tava escondido assim, saiu correndo, todo mundo com um pedaço de pau. Aí gritava e falava: é ele! Aí eu falei: o que, rapaz? que é? É ele, rapaz. Eu falei: o que é ele? O que? É você. Eu falei: eu o que? O que eu fiz? Desde o dia que tu levantou aquela mão lá, ó,
os demônios, os guias aqui não baixam mais, os espíritos aqui não baixam mais. Eu falei, o quê, né? Eu não, moço, eu com medo de levar uma pisa. Falei, não, tá aqui nem Pedro negando Jesus. Não, pai, não, deve ser outro. Ele falou, não, é você mesmo. Essa bicicletinha azul, bem. Aí, graças a Deus, que Deus operou um milagre lá, que a irmã, que era da casa lá, nós estávamos trabalhando com a filha dela para os trabalhos espirituais, ela foi correndo, pegou eu, né, uns irmãos que estavam lá perto, e levou para casa dela. Aí o povo foi embora. Acho que naquele dia lá eu ia levar um lixamento por causa de Cristo. Então, para mim, esse foi uma questão que, tanto um milagre espiritual da autoridade que há no nome de Jesus, e física, né? Porque deu um embate na vida deles, né? Fisicamente. Porque o povo não ia mais lá para frequentar aquele local. Presbítero, assim, o senhor já tem uma caminhada já de alguns anos com a igreja. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos pontos positivos da igreja. Sim. Não, a gente fala assim. A igreja é boa. A igreja é ótima, a igreja. O problema da igreja, que eu vou falar depois, não é a igreja. São os que estão dirigindo a igreja. Eu já queria deixar o gancho para o senhor falar um pouco dos pontos positivos e dos negativos. Então tá bom, beleza. O senhor pode utilizar... O positivo da igreja, a igreja, ela é maravilhosamente uma coisa de Deus. Por quê? Porque a igreja, apesar de ter erros, porque tem lá dentro, apesar de ter pastores que não levam a sério, apesar que tem os verdadeiros, a igreja, ela sempre está ali, de braços abertos. A igreja, ela nunca vai te rejeitar, dizer assim, ó, você não pode entrar aqui dentro. Nunca vai falar isso para você. A igreja, em qualquer momento que você chegar, você vai ser bem recebido pelo pastor ou pelo membro. Você vai poder sentar naquele banco, vai poder ouvir a palavra de Deus de graça. Você não paga nada para ouvir a palavra de Deus dentro da igreja. A igreja, ela tem um sistema muito bom. Tem igrejas que trabalham com casas de recuperação a drogados, casa de recuperação para pessoas alcoólicas, pessoas que têm problema com depressão, casa de orfanatos. Inclusive aqui no Gurupi tinha até uma casa aqui do pastor Kelly Epson, né, da igreja, subindo um monte ali do setor Jardim da Luz. Ele cuidava juntamente com a irmã dele e os obreiros da igreja uma casa de orfanato aqui no Gurupi. Inclusive foi até transferido para outro local ali. Então a igreja, ela é maravilhosa quando os obreiros são obreiros, pastores que têm um coração de Deus. Ela é uma arma poderosa para destruir o poder das trevas e também acabar com a miséria no mundo. Unidos para fazer a obra. Para fazer a obra. Então, o ponto da igreja é esse. Outra coisa, a igreja tem a escola dominical, que ensina as crianças as coisas de Deus. A igreja, ela tem o ensino bíblico para você ser uma pessoa melhor na sociedade. Porque hoje em dia, nas escolas, ensina muitas coisas. É bom, a escola é ótimo, mas ela não ensina o que a igreja ensina. Porque nós, na igreja, nós ensinamos o quê? Nós ensinamos o físico e o espiritual. Nas escolas só ensina o físico. Só como você vai ser bom em conhecimento, em entendimento, como você vai ter o futuro, né, seu, vai morar numa boa casa e tal, se você se formar, estudar, trabalhar e tal. A igreja não, a igreja trabalha nessas ambas partes. Ou seja, você está lá, você vai ouvir a palavra de Deus, que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que estudar, que você vai ter que orar, que você vai ter que ler a Bíblia, que você vai ter que ser uma nova pessoa. Mesmo as pessoas não praticando aquilo, alguns, mas a verdade sempre vai ser falada ali, dentro da igreja. Né? É ensinado dentro da igreja. Então esse é o ponto positivo da igreja. Ela é a coluna e a firmeza da verdade, como diz o apóstolo Paulo. Mesmo às vezes os líderes, quando não estão na vontade de Deus, proíbem de falar aquilo que Deus quer que fala, mas uma hora ou outra Deus levanta um irmão, levanta uma irmã, e Deus vai lá e fala. Porque é a coluna e a firmeza da verdade.
É o que Paulo diz. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo que nós vamos entrar agora é o que nós estávamos falando quase no começo. O ponto negativo é quando a igreja, ou seja, os líderes da igreja, os pastores, os presidentes, eles começam a olhar o povo de Deus como se fosse gado, como se fosse ovelhas. Não ovelhas para ser tratadas, mas como ele diz lá no livro de Ezequiel, o profeta, né? Deus falando para ele, olha, fala para os pastores que querem cuidar somente do quê? Da lã das ovelhas. Da lã das ovelhas e da gordura. Quando a igreja, ela fica nesse ponto negativo com Deus, de pensar que a igreja, ela é uma empresa, que o pastor pensa, o presidente pensa, que ela é somente uma coisa física, é aí que é o ponto negativo. É aí onde nós entramos, a questão dos pobres, que eles não são evangelizados, da viúva, que não é amparada, do órfão, que não é cuidado, das pessoas que estão passando fome e não é levado cesta básica. Esse é o ponto negativo da igreja, quando os pastores, e eu vou lhe dizer uma verdade, hoje, no nosso dia, no nosso tempo contemporâneo aqui, que nós estamos vivendo, dos 27 estados brasileiros, 26 com distrito que fala, né? Hoje as igrejas estão olhando muito com o olhar físico e não com o olhar de Cristo. Olha, você tem ideia, nós, Brasil, nós temos quantos milhões de pessoas no Brasil? Nós somos 200 e poucos milhões de brasileiros. Os evangelhos, o último censo que teve, estava em 33 milhões de pessoas. Agora você imagine e faz a conta. No termo de missionários no mundo, o Brasil está onde? Lá embaixo. É a nação onde menos investe em missões. Nós perdemos para a Coreia do Sul. Coreia do Sul são 50 milhões de habitantes lá. De evangélicos na Coreia do Sul tem 23 milhões. São a segunda maior nação do mundo que investe em obra missionária. Dá uma lavada no povo do Brasil. E se for comparar em termo populacional, em termo de templos e tal, o Brasil ganha. O Brasil ganha. Porque nós somos muito mais pessoas e tem muitos mais templos. Mas por que a Coreia do Sul está em segundo lugar, os Estados Unidos estão em primeiro e nós estamos lá embaixo? Porque a igreja, quando ela olha somente para essa área financeira, física, acontece isso. A obra de Deus não vai para frente, só fica inchando. Aí constrói templos, constrói catedrais, constrói prédios maravilhosos, monumentos. Até inclusive estava com o pastor Alan, né, daquele presidente, nós não vou citar nem o nome dele, que fez uma estátua de homenagem para um presidente aí, que eu não vou falar o nome por devido à ética. Então assim, aí constrói essas coisas, entendeu? Coisas que Jesus, quando chegou lá no templo, e os discípulos maravilhados, falou para Jesus, Jesus, que estrutura magnífica, se fosse hoje, que catedral, que prédio, que coisa, estátua. Que estátua linda, tal, que maravilha. Aí Jesus falou para eles, olha rapaz, você não fica iludido com isso aqui não, que isso aqui vai ser tudo derrubado por Tito. Poderia ter falado Tito logo, né? Enquanto pensar que não, em 70 Tito vai lá, derruba tudo e não fica pedra sobre pedra. Interessante que quando Tito, diz a história, que quando Tito foi para derrubar, ele mandou o seu soldado, ele falou assim, olha, tire pedra por pedra. E Jesus falou, 70 anos antes, falou assim, olha, não vai ficar aqui pedra por pedra, tudo vai ser tirado. E Tito mandou tirar cada pedra que tinha no templo, tirou pedra por pedra e mandou derrubar o resto. Presbítero, assim, já é uma dúvida que eu tenho, eu vou te perguntar, o senhor talvez sabe me esclarecer bem. E essas igrejas, o que é feito para elas se manter cheia? Porque as igrejas, a maioria estão cheias. O senhor acha que não é pregado talvez a verdade? Ou talvez é pregado uma esperança que não existe? O que o senhor pode me falar sobre isso? Isso é interessante, isso aí. Essa pergunta é boa. Tinha que ter tempo para analisar essa pergunta. Olha, eu vou falar a verdade. Muitas igrejas hoje que estão cheias, muito. Assim, supor, talvez se for nós contar aqui no grupo não, mas no Brasil inteiro, a maioria das igrejas que estão cheias hoje, que estão lotadas, a maioria, não todas, mas a maioria, é devido ao falso evangelho que se pregam nelas.
É pregado uma esperança que não existe. É um evangelho que é o que Paulo diz, é um evangelho anátema, um evangelho maldito, né? É um evangelho, é o falso evangelho. Porque, só para você ter uma ideia, o que se pregam hoje, né, nas igrejas hoje, é autoajuda, prosperidade financeira, bênçãos, vitórias, coisas que numa sociedade nossa que nós vivemos, que o povo brasileiro, que é um país em desenvolvimento, ele vai acatar. O cara tá pobre. Esse aí é o resultado, né, do Brasil, ele tá lá embaixo. O que acontece? Incha, mas não avança. Não avança. Incha, mas não avança. É só inchaço, né? É só inchaço. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho, quando ele é pregado nas igrejas, o verdadeiro fica. O verdadeiro. O cristão verdadeiro. Aí, o que acontece? As pessoas a igreja está lotada. Aí você vai ver e vai analisar, rapaz. Aí tá lá, louva aquela coisa, eu amo Jesus. Ai, você é o único meu e tal, aquela coisa toda. Aí Jesus fala pra ele e pra ela, fala bem assim, meu filho, eu quero que tu vá lá no hospital, quero que tu fique lá em todo domingo durante 1 ano, pra mim. Você me ama mesmo de verdade? Então tá bom, vai pra lá. Ah não, isso é o diabo que tá falando comigo, é o Satanás. Sangue de Jesus tem poder, alguns falam até sangue de Jesus tem poder, né? O evangelho maldito, o evangelho falso. Porque o evangelho de Deus, quando ele é pregado, irmão, ele produz a transformação de vida. E a primeira coisa que ele dá no coração de um homem, de uma mulher, é o amor. É o amor. É o amor que você sente pelo perdido e pela necessidade. E essas igrejas, a maioria, estão pregando o quê? Estão pregando riqueza. Olha, venha, que Deus vai te abençoar. A campanha dos 7 passos para a vitória. 5 passos para que você possa receber a bênção de Deus. 10 passos para não sei o quê. É só essas coisas. Cadê aquela campanha, irmão, que tem assim 5 passos para negar a si mesmo? 10 passos para você ler a palavra de Deus todo dia e orar todos os dias. 50 passos para você viver uma vida que agrada a Deus. Não tem. Aí só tem essas coisas. Aí num país como o nosso, que é um país em desenvolvimento, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ele vai lá e fala, rapaz, peraí, eu tô devendo todo mundo aqui, eu vou naquela igreja ali para ser abençoado então, hein? Aí o cara vai, tá. Aí ouve só mensagem de prosperidade, de bênção, de vitória que Deus vai dar, não sei o quê. Aí não prega contra o quê? Contra a fornicação que o cara tá cometendo, contra a embriaguez, o cara é um alcoólatra, chega lá, bebo, espanca a esposa, espanca os filhos. Aí depois tá no noticiário, matou não sei quem por causa do alcoolismo, o cara é um drogado, não prega contra as drogas na igreja, não prega contra o adultério, aí o cara pega a outra mulher do outro cara, aí o outro cara sabe, vai lá, pega uma arma e mata o outro cara, e os filhos ficam sem um pai. Não prega contra o adultério, não prega contra o que? A maldade, a avareza, a soberba, o egoísmo. Não prega sobre essas coisas. Aí prega o quê? Ah não, é quinta de quê? Não, quinta da vitória. Venha que você vai receber sua vitória. Irmão, pelo amor de Deus, a nossa base é as escrituras sagradas do Novo Testamento. Você não vai ver Paulo, Pedro, Tiago e João, os apóstolos, falando para o povo vir para receber coisas materiais. Lembra que ele falou, não tem ouro nem prata, aquele aleijado lá do templo, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então está faltando muito, mas muito mesmo, que a igreja desperte nesse ponto. E fora as heresias que o mundo gospel vai criando, né? Tem um exemplo desse, todo ano tem o troféu Gerando Salvação, né? Eu vi isso. Aí eles, eu queria até que o senhor falasse a opinião do senhor desse tema, por causa que eles criaram, né? O mundo gospel criou aí sim. o Gerando Salvação, porque hoje viram que esse meio gospel dá dinheiro. Eles veem que dá dinheiro esse meio gospel. Sim, dá muito aí dinheiro. Eles criaram agora esse troféu Gerando Salvação, melhor pastor, melhor cantor, e por aí vai. Eu queria saber a opinião do senhor dessa... Rapaz, não sei nem o nome que eu vou usar.
Na realidade, antigamente era só os cantores, né? Agora estão colocando pregadores, você viu? Agora é pregador, antigamente era só cantor. Já era salvação, só cantores. Agora é pregador também, melhor pregador do ano, né? Aí a glória que era para Jesus já... Na realidade, meus irmãos, pastor e diácono aqui, na sinceridade, isso, pra mim, é uma perca de tempo. É que nem a pergunta pra aquela menina lá. Você lembra daquele meme que tinha de uma menina? Ela tava na escola lá e a repórter chega lá e fala assim pra ela: minha filha, o que você tá vendo aquele povo ali se reunido ali, protestando? Falou: não, é uma perca de tempo. Isso é uma perca de tempo, irmão. Isso é uma perca de tempo. Os caras se preparam para louvar, para cantar e tal, para si mesmo. É como a Aimee falou naquela música dela, que os pastores dizem que é heresia e tal. É nada, é a pura verdade, é a profecia em música de Deus falando. Cantamos para nós mesmos. Fazemos o quê? O evangelho para nós mesmos. Comemos o maná somente para nós mesmos. Campanha para nós mesmos. Campanha para nós mesmos. Então é isso que está acontecendo. Isso é uma perca de tempo. Por que ele não junta esses camaradas, esses pregadores, esses cantores e vão lá para a África, vão lá para o Nordeste, vão para o Maranhão, na cidade lá da pobreza e da miséria que estão lá? Se eu tivesse recurso financeiro e fosse rico, a minha maior alegria era ir na cidade do Maranhão, que foi elegida a cidade mais pobre do Brasil. Que lá os meninos, com o repórter estava indo para lá, e levou muitas cestas básicas para o repórter, fizeram um vídeo que os meninos lá comem rato, e ratazana, que vê no mato para poder sobreviver. Aí, enquanto isso, eles estão lá luxando, investem milhões de dinheiro, que era para ser investido na obra de Deus, de verdade. No que obra? O próximo, o pobre, a viúvo, necessitado. E aí, estão fazendo esse negócio de gerar salvação. Agora tu imagine se Paulo fosse elogiado do melhor pregador do ano. Aí imagine se, vamos colocar aqui, Áquila e Priscila, vamos supor. Imagine Áquila e Priscila, o melhor cantor do ano. Silas e Paulo, o melhor cantor do ano, cantando na prisão, na cadeia. Melhor cantor do ano. Vamos dar ali a igreja de Éfeso, maravilha. A igreja de Corinto, maravilha. O que a igreja de Corinto fez com Paulo? Desprezou Paulo. Ele fala que no livro de Efésios, né? No capítulo 4, que ele fala assim: quando estive na minha defesa, não apareceu ninguém, mas o Senhor estava comigo. É verdade. E aí nós vemos esse povo fazendo essas festas e tal, essas coisas. Deus deve olhar lá do céu e Jesus deve dar nojo de ver a igreja fazendo uma coisa dessa. Porque o que Deus está interessado, irmão, não é em parede, é em almas, é em pessoas que estão indo à condenação eterna sem Cristo e sem Deus. Esse é o interesse de Deus, é ajudar o pobre, o necessitado, o que precisa, o que está em extrema pobreza, o que está precisando mesmo de Jesus Cristo. O senhor falou aí do Maranhão, eu lembrei de um caso. Acho que foi semana passada, foi nesse mês ainda. Teve 2 casos que me chamou a atenção. Um foi no Maranhão, né? Um transexual, né? Transexual é um homem que se identifica como mulher, né? Sim, sim. E ele estava numa universidade no Maranhão. E nessa universidade ele fez um poema lá, qual ele falava dos órgãos genitais dele. E ele terminou ali dançando e mostrando as partes íntimas. Isso numa universidade federal. Sim, eu vi esse vídeo. E teve um outro vídeo que repercutiu muito, assim, que nas escolas tá tendo uma febre, até boa, esse tipo de febre, onde os jovens estão se reunindo para cantar. Para cantar. E a gente vê que foi até no Pernambuco foi no Pernambuco. Os jovens estão se reunindo para cantar, aí já se levanta alguém para querer parar. Não, o colégio é laico, o estado é laico, esse papo, né? Uhum. E a gente vê como que é. Uma coisa ali que vai exaltar ali, não vou nem dizer o que é que está exaltando ali, né? Parece que não gera tanta comoção na mídia. E já um fato que exalta o nome de Deus, que não está fazendo mal para ninguém, que está ali ajudando, não, vamos barrar isso aqui. E o senhor assim vê essa perseguição? Com certeza. Essa perseguição. O nosso país, cada nação, na realidade, a perseguição é diferente uma da outra, né? Aqui no Brasil a perseguição é de um jeito, na China é outro, na Coreia do Norte é outro, na Coreia do Sul. E aqui no Brasil nós vemos que a perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus,
está sendo muitas vezes pelo sistema até judiciário, né? Inclusive esse que foi barrado lá foi o Ministério Público, né? Que denunciou tal, e o juiz aí decretou para não ter esse... E a forma que a mídia se expressa para falar do evangelho, que está cantando na escola, que está pregando numa praça, é totalmente diferente quando vai se expressar para uma coisa dessa. Uma pessoa que está nua. Para mostrar as partes isso, íntimas. Numa faculdade, numa faculdade, envolve dinheiro público. Onde envolve tudo. Na realidade, existe no nosso país, pastor Alan e diácono, uma luta muito grande travada na nossa nação. É a luta do bem contra o mal. É a luta contra a justiça e a injustiça. E essa luta, ela está travada nas escolas, está travada na igreja, está travada na política, está travada na polícia, na educação, na saúde, no saneamento básico, está travada em tudo no nosso país. E essa daí é uma das questões que o diabo, ele sabe que se as escolas tiver Deus, pode expulsar eles, pode expulsar a presença dele. Porque a gente fala assim, não, mas é porque a pessoa é má. Não. Tem muita influência demoníaca aí. Tem muita influência mesmo. Tem coisas que não é só a pessoa, não. Tem coisas que é influência do diabo. E aí o que acontece? Os jovens estão lá adorando a Deus, louvando o nome de Deus. Aí vem a pregação da palavra, o jovem se aceita Jesus como Salvador, muda de vida. O jovem que estava no crack, que estava na droga, agora ele vai falar assim, rapaz, eu não vou mais para aquela amizade lá não, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que afastar da aparência do mal. Foi transformador, tá tendo mudança, tanto espiritual como física na sociedade. É menos um que vai estar na cadeia, é menos um que vai estar dando prejuízo para um agente penitenciário. Porque você pensa que o agente penitenciário que está na CPP não sofre? Sofre. Olha um exemplo aqui. Tem um cara que levou um tiro no pé. O cara está lá 1h da manhã trabalhando no agente penitenciário. Aí o cara está lá tranquilo, né? Trabalhando como agente penitenciário. Aí o bandido levou um tiro no pé, porque estava roubando vamos supor, uma conveniência. Aí levou um tiro no pé. Aí foi preso. Aí chega lá no agente penitenciário, os agentes têm que pegar esse bandido, levar para o hospital e ficar lá sentado, às vezes em pé, até ele ser atendido. E se tiver em estado de coma, tem que passar a madrugada inteira ali, sem pingar o olho, sem dormir, sem fazer nada, de ficar ali como estátua. Então assim, esses jovens, eles deveriam ser pagos para poder estar ali na escola louvando e levando a palavra de Deus. Deveria ter recebido uma honra ao mérito do prefeito ou do governador. Ele deveria, porque eles estão fazendo bem para a sociedade. Está livrando eles de ir para o mundo do crime. Estão livrando eles de ir para a morte. Olha o exemplo, o jovem que morreu aqui esses dias. Um jovem de 17 anos. Estava num bar, parece, era conveniência, né? Até 3h da manhã, entendeu? Se o jovem desse estivesse na oração, na vigília, não teria morrido. Se tivesse ouvido uma pregação no colégio, talvez, um louvor, Deus tivesse tocado o coração dele, ele ia falar, rapaz, eu vou dormir mais cedo hoje, porque a palavra de Deus lá falou comigo, rapaz. E o pregador disse que eu não posso ficar até mais tarde na rua, não. Tenho que ficar mais cedo para ficar na companhia da minha mãe. Então, assim, o que é para abençoar a sociedade, aí levanta os do diabo para ir lá impedir. E o que é do diabo, eles querem liberar. E aplaudem ainda. Eu tive lendo uma matéria essa semana, o presbítero, eu não lembro onde foi, que eu acho, não tenho certeza, que é em Palmas. Não sei se já começou ou vai começar. Para os presos que estão lá, que fazem a obra religiosa, eu acho que vai estar diminuindo pena. Eu não sei onde eu li isso aí. Sim. Mas eu acho que era na capital Palmas. Até o pastor Alan postou, né? Pastor Alan no mas status. eu não tenho certeza onde eu li, por isso que eu não vou falar a referência. Mas eu creio que seja de Palmas. O senhor acha que isso é louvável? É uma coisa boa para dentro do sistema carcerário? Com certeza. Porque o trabalho que os evangélicos, inclusive alguns católicos, fazem no sistema penitenciário é maravilhoso.
O padre, o pastor, o obreiro que vai pregar num presídio ou numa cadeia, ele não vai falar para matar o outro preso. É porque assim também, né? A pessoa que sai de lá, ele sai também transformado. Muitos deles saem. Se ele vem fazendo um trabalho, ele sai transformado. Sim, porque muitos deles. eu não tenho essa conta base, mas eu acho que eles falam que até 2080, 2070, todos os brasileiros vão estar presos, né? Pela quantidade que vai crescendo. Então, a população mais cresce. A população que mais cresce, eu não sei se é 2080, eu não tenho certeza do cálculo. Jesus Cristo. Porque está crescendo muito rápido. Então, com essa transformação que vai ter lá dentro, com certeza de lá de dentro também vem pessoas transformadas para fazer obra aqui fora. Com certeza. Mudadas. E outra coisa, como dizia um pregador antigo, que eu gosto de ouvir demais ele, o Jimmy Swaggart. E uma vez ele pregou no Times Square, no Garden, lá dos Estados Unidos, em Nova York, onde o Billy Graham pregava muito. E, inclusive, eu acho que até na Times Square, perto da Times Square, esse Garden lá. E aí ele pregou multidão lotada e tal, e ele apontou o dedo para a televisão e falou assim: olha, você talvez que nem quis aceitar Jesus, você talvez que nem quis compartilhar dessa mesma fé, eu quero te dizer uma verdade. Ele aponta o dedo para a câmera e ele começa a chorar. Ele fala assim: só de você estar ouvindo a palavra de Deus, você está sendo transformado. Então, nós que pregamos e levamos essa palavra, seja um pastor, seja um obreiro, um padre, ou alguém que pregue a palavra de Deus, a pessoa já está sendo transformada. Por quê? Porque lá nós vamos falar palavras de vida, palavra de mudança, palavra de transformação no ser da pessoa. Então, isso aí, na realidade, é louvável, porque não tem reconhecimento. Não é, pastor Alain? Muitas vezes o pregador vai lá na cadeia pregar, no presídio, às vezes até o agente não dá com a cara do pregador, não tem reconhecimento. E agora em Palmas está tendo reconhecimento. Então isso é maravilhoso, isso é bom. E sem falar que os que vão lá para pregar a palavra de Deus, eles vão com amor, porque para ir, meu irmão, num lugar onde tem fedor de xixi, de fezes, é só amor. Sem retorno financeiro nenhum. Sem retorno financeiro nenhum. E ainda às vezes um calor insuportável. Em vez de você estar lá na sua casa lá num sábado ou numa quinta-feira, quando é os dias que tem lá, ou num domingo, tá num ar-condicionado dormindo de boa, você tá lá suado, falando de Jesus Cristo. Mas isso é maravilhoso. Gratificante. Você está renunciando ali também um conforto para estar lá. Isso é gratificante. Assim como Jesus fez por nós. Né? Presbítero, há poucos instantes a gente tinha conversado, o senhor falou acerca de pregar a verdade. Uhum. Certo? Eu sei que hoje nós temos pregadores aí de agendas altíssimas financeiras. Sim, mas sim. O senhor acha que é encontrado dificuldade na igreja para pregar a verdade? Sim. O senhor acha que tem igreja que barra a verdade? Sim, tem pastores que barram. E principalmente os presidentes. Tem igrejas aí que é proibido pregar a verdade. Se você falar o que a Bíblia fala, eles não te chamam da outra vez. Eu falo isso porque eu tô no ministério, nesse Ministério Madureira. Vai fazer 16 anos que eu estou no Ministério Madureira. Eles não me honram para pregar nas igrejas dele porque eu prego a verdade. E os outros que pregam falso evangelho, evangelho de prosperidade, evangelho coach, evangelho de conhecimento só, e não traz mudança de vida nenhuma no ser humano, tem a agenda lotada nessas igrejas. Mas graças a Deus que ainda tem pastores que me chamam ainda para pregar no meu ministério, né? Mas são poucos. Os que mais são chamados são esses pregadores coach, esses pregadores de bênçãos, a mensagem de alta ajuda, essas coisas. Então a verdade ela é barrada sim. Ela é barrada. Nós estamos quase chegando no finalmente. Eu queria saber, eu queria que o senhor deixasse ou uma mensagem, ou um versículo bíblico, ou um conselho do senhor mesmo, para as futuras gerações, né? Para quem vai ver esse vídeo, né? O senhor pode deixar uma passagem bíblica, ou um conselho, sim, ou uma mensagem de algum autor que o senhor tá com essa oportunidade. Beleza. Eu quero deixar aqui no livro de Isaías, onde ele fala a respeito, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. No livro de Isaías, o profeta, onde ele fala sobre isso.
Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. A mensagem que eu tenho hoje para as futuras gerações é: busque o Senhor. Mas como assim, pregador? Como que eu tenho que buscar o Senhor? Você tem que dedicar a vida sua, se você é um jovem solteiro, a orar, a jejuar, a ler a Bíblia. Se você é um casado, como eu, que tem filhos, você tem que dedicar a vida sua para o seu casamento, para o seu trabalho, para os seus filhos, e dedicar tempo para ler a Bíblia e orar também. Por quê? Porque essa é a essência do Evangelho de Jesus. Hoje em dia, a dificuldade da geração nossa é porque a geração não tem tempo para as coisas eternas de Deus. Eu não estou dizendo tempo de obras da igreja e tal, de limpar a igreja, carregar banco. Não estou falando isso. Eu estou dizendo de coisas espirituais, coisas de intimidade. Como Jesus falou: entra no teu quarto, fecha tua porta e ora em teu Pai, em secreto. Então, assim, dedique tempo para estar sós com Deus, para que Ele envolva você na vontade dEle. Como dizia o Leonardo Ravenhill, um puritano antigo, quer dizer, era da contemporânea nossa, né? Já faleceu, acho que foi no 1980 e pouco mais ou menos. Ele dizia assim: se você é casado e tem filho, tire períodos com Deus, de oração e de leitura da Bíblia. E peça para Deus o que realmente Ele quer da sua vida. Que às vezes você quer uma coisa e Deus quer outra. Às vezes Deus quer te usar de um modo e você quer ser usado de outro modo. Então você tem que entender qual é a vontade do Senhor na vida sua, porque assim as futuras gerações serão abençoadas na terra. Essa é a passagem bíblica e o conselho que eu deixo para todas as gerações futuras. Amém. Que nem o presbítero estava falando, né? Ele não recebe nenhuma ajuda de igreja nem nada. E eu queria que o senhor estivesse falando onde é o endereço da empresa do senhor, para quem quiser arrumar o eletrodoméstico. O senhor pode estar falando também nas considerações finais já e despedindo do pessoal. Não, então tá bom. A minha loja fica ali perto do CTG, ali abaixo do CTG. Quem pega ali a Avenida Goiás, depois do primeiro quebra-mola, mais ou menos 700 metros na Avenida Goiás, mesmo subindo, à direita, uma lojinha vermelha, escrito peças e conserto de eletrodoméstico. E você ajudando lá, vai ajudar muitas outras vidas, né? Não só a minha família, mas muitas outras vidas. E desde já quero agradecer aqui ao pastor Alan, ao diácono, servo de Deus também, que estão com esse trabalho magnífico, esse trabalho de Deus, que é tanto expor a palavra de Deus, como expor coisas boas para a sociedade, né? Que precisa disso. Nós temos que mesmo fazer muitos e muitos podcasts a respeito de coisas boas, coisas de Deus, coisas que vai transformar a nossa sociedade. Eu creio que Deus ele vai fazer o mover dele, do Espírito Santo, nos corações dos pastores, dos obreiros da nação brasileira, porque Deus, ele é o que efetua tanto o querer como efetuar, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus, com Deus. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer ao pastor Alan por ter me convidado mais uma vez para estar participando. Amém. Agradecer ao presbítero Josué pelas palavras, pelos ensinamentos também. Eu creio que vai alcançar muitas pessoas. Amém. Agradecer a todos os nossos seguidores que vão estar assistindo esse vídeo. E quero deixar o meu boa noite a todos vocês. Eu quero aqui também agradecer a presença do diácono Fernando, que está aqui nesse segundo episódio, que é o terceiro, né? É o segundo que ele participa. Quero agradecer a presença dele aqui. Amém. E quero agradecer também o presbítero Josué por ter aceito o nosso convite. Amém. E eu tenho certeza que ele vai vir aqui outras vezes para nós estarmos debatendo outros assuntos, falando de outros temas também. E eu já falei isso para algumas pessoas, presbítero, que o senhor é como uma lança, tem que consegue atravessar várias barreiras. Amém. Eu já falei isso para umas 3 pessoas já. Glória a Deus. Eu falo, rapaz, tem coisa que eu ia demorar muito para atravessar algumas barreiras que o presbítero Josué já consegue avançar. Isso que eu estou falando é referente ao reino de Deus. O senhor consegue avançar.
O Senhor Amém. tem esse dom, essa facilidade do Senhor ir avançando as barreiras Amém. ali e pregando o evangelho do Senhor Jesus. Já falei isso para umas 3 pessoas já. Amém. Que o Senhor tenha essa habilidade e que o Senhor continue dessa forma, continue nessa garra, Amém. continue Tamo pregando o evangelho, continue indo para a CPP, continue pregando a verdade e fazendo ali aquilo que Deus tem colocado o Senhor para fazer. E quero agradecer o Senhor esse convite, amém? Amém. E Obrigado. quero agradecer os nossos seguidores do podcast Verdade Viva. Você que não está seguindo ainda no Instagram, que começa a seguir, dê o seu like, comente. E tem também no YouTube, podcast Verdade Viva Gurupi. Você que puder se inscrever, compartilhar, comentar, vai servir bastante para nós estar produzindo outros vídeos. Amém? Todos fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus.